Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, diante do celular ou do computador, para nos próximos 30 minutos refletir conosco assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Obrigado pela sua audiência. Programa Luz da Vida, pela quinta vez, se debruça sobre o argumento que vai demandar centenas, eu garanto, centenas de programas, porque é um assunto muito vasto. Investigar os salmos na nossa vida é o tema dessa parte da nossa história do programa Luz da Vida, que já tem 12 anos de existência. Os salmos, esse manancial, essa riqueza, essa fonte inexaurível, inesgotável de graças, de lição de vida, de oração, de espiritualidade, de louvor, de bênção, de adoração, de glorificação a Deus. O livro de orações, de cantos da fé de Israel, que foi utilizado pelo próprio Jesus, Jesus teve uma relação íntima, profunda com os salmos. Não somente ele os rezava, mas ele os cantava e também ele pregava, citando explicitamente os salmos que integram a sua vida pública, os seus ensinamentos. Depois de 4 programas, agora nós vamos começar a responder a questões que as pessoas, quando leem os salmos, elas se formulam. Não ainda os títulos, vamos dedicar um programa para os títulos dos salmos. Se eles foram colocados ali logo quando foram redigidos, ou uma outra mão, ou outras mãos posteriormente, nomearam, intitularam, melhor ainda, deram títulos aos salmos. Mas já o começo mesmo dos próprios salmos. Alguns citam determinadas categorias que não aparecem em outros salmos. Por exemplo, alguns salmos são chamados de cantos ou cânticos. Outros salmos não aparecem, não têm essa nomenclatura. Alguns salmos são dedicados a alguém, ao mestre de canto, fulano. Outros salmos não têm essa dedicatória. O primeiro versículo daquele salmo fala da pessoa de Davi. Outros salmos não fazem referência a Davi. Outros salmos misturam cântico a Davi, ou então cântico aos filhos de Coré, etc. Daqui a pouco nós vamos ver, mais para frente, nós vamos ver os nomes que aparecem no primeiro versículo. Vou citar agora alguns e eles vão aparecer aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor. O Salmo 107, parágrafo 1º, versículo 1º, diz o seguinte: Cântico, Salmo de Davi. Vocês acabaram de ler. Eu vou repetir. Cântico, Salmo de Davi. Isso não deixa de ser, digamos assim, uma apresentação, um destinatário, ou uma dedicatória, ou então simplesmente uma autoria. Mas o que chama a atenção é, esse salmo é chamado de cântico. Vamos agora ao Salmo 108. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmo 108, parágrafo, versículo 1º, ao mestre de canto. Portanto, é um salmo que tem no seu primeiro versículo uma dedicatória ao mestre de canto. Quem foi esse mestre de canto? Qual o nome dele? Esse salmo não diz. Quem é o mestre de canto? O mestre de canto é aquela figura no templo encarregada de que vamos lembrar agora, meu Deus me ajude, para utilizar uma categoria no mundo musical que equivaleria ao mestre de canto.
maestro, vamos chamar o maestro, o regente, não da banda, mas do coral, do conjunto de cantores e músicos. Alguns cantores são músicos e alguns músicos são cantores, alguns somente cantam e não tocam, alguns somente tocam e não cantam, enfim, é o coral, digamos assim, para usarmos uma linguagem nossa, é constituído dessas pessoas. Então, esse mestre de canto do Salmo 108, não nomeado, portanto, anônimo aqui no Salmo, é a figura a quem o autor desse Salmo dedicou esse poema, dedicou esse canto. O que chama a atenção também é Salmo de Davi. Depois nós vamos ver a questão da autoria dos salmos. Davi foi ou não o autor dos 150 salmos? Essa questão será abordada mais adiante. Avancemos. Agora, vejamos o Salmo 109. O Salmo 109, no seu parágrafo 1º, diz: Salmo de Davi. Prestaram atenção na diferença? Lá atrás, cântico, Salmo de Davi. Aqui, simplesmente, Salmo de Davi. Não fala o Salmo 109 a quem esse salmo é redigido, mas o anterior ao mestre de canto, Salmo de Davi. Aqui, simplesmente, Salmo 109, Salmo de Davi. Pulemos agora para o Salmo 110. Sempre nós estamos aqui, lembrem-se, essa nomenclatura, Salmo 110, o primeiro, nós escolhemos, nesse estudo sobre os Salmos, quando falarmos o número dos Salmos, estamos nos referindo à versão dos 70, a Septuaginta, e a versão latina, ou seja, a Vulgata. Mas a nomenclatura, a numeração em hebraico, do texto hebraico, fica entre parênteses. Portanto, quando falarmos 110, entenda-se, na versão grega e na versão latina, e que equivale ao número 111 na versão hebraica. Está claro? Vamos então ao Salmo 110. Simplesmente, aleluia. Não diz quem é o autor, não diz para quem o texto é endereçado, não diz se é cântico, nem diz se é salmo. Então a gente percebe, claro que não vamos percorrer os 150 salmos para ver o que é que aparece no versículo 1, se é um salmo que é cântico, ou se aparece somente cântico, ou se aparece somente salmo, ou se é um salmo que é dirigido a alguém, ao mestre de canto, ou é um salmo que tem um autor que não é Davi. Então, há uma diversidade muito grande nos primeiros versículos de cada salmo. Mas a pergunta é, e aqui a gente já vai citar Santo Agostinho, todo salmo é cântico? Todo cântico é salmo? Santo Agostinho vai responder. Primeiro, ele vai fazer uma introdução e vai dizer que é uma questão difícil de ser respondida. Na verdade, na Bíblia tem um livro que é chamado de Cântico. E não é um salmo no sentido estrito, porque ele não integra o saltério. Quem pode dizer qual é o livro do Antigo Testamento que é chamado de Cântico? Ou cantar? Cantar dos cantares? Cântico dos Cânticos. É um poema belíssimo, uma história de amor entre um homem e uma mulher, ele perdidamente apaixonado por ela, ela perdidamente apaixonada por ele. É um livro longo, o estilo dele, o gênero literário dele é sapiencial. Ou seja, é um dos livros da sabedoria de Israel. E ele não está no livro dos Salmos. Por outro lado, é chamado de Cântico. Aliás, é o único livro do Antigo Testamento onde a palavra Deus não aparece. O que não significa dizer que não é um livro de fé. É um livro de fé. A palavra Deus não aparece. Ele não fala de Deus explicitamente, diretamente, porque
narra o amor humano entre um homem e uma mulher, um perdidamente apaixonado pelo outro. Esse é o primeiro critério de interpretação, a chave de interpretação do livro do Cântico dos Cânticos se refere ao amor humano entre um homem e uma mulher. Depois vem a leitura espiritual, posterior, secundária, não é a primeira. O primeiro sentido desse livro é o amor entre um homem e uma mulher. Mas Israel vai enxergar nesse homem Javé e nessa mulher Israel, que é a esposa de Javé. E os cristãos vão, no livro do Cântico dos Cânticos, enxergar neste homem, na verdade, Jesus, e essa mulher, a sua igreja. São interpretações espirituais posteriores, que passaram a integrar a fé de Israel e depois da igreja, bem tardiamente. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma nomenclatura, cântico, que não é exclusiva do livro dos Salmos. Fala-se de cântico de Débora, fala-se de cântico de Maria. Ou seja, em outros livros do Antigo Testamento, nós temos poemas que são chamados de cânticos. Então, a nomenclatura cântico, ela não é exclusiva do livro dos Salmos. Depois, a palavra cântico não aparece em todos os Salmos. Depois, a palavra salmo nomeia apenas um livro da Bíblia. Muito bem, que isso fique claro, estamos diante do saltério. Mas a pergunta é, todo salmo é cântico? Ou todo cântico é um salmo? E é correto dizer, o salmo trata disso e o cântico trata daquilo? A questão é difícil e vamos pedir a ajuda de Santo Agostinho para tentar responder a essa questão que não é fácil. Questão em que não há unanimidade entre os estudiosos. Mas não foi dito que os salmos foram redigidos para serem cantados? Certo, mas qual é o sentido estrito da palavra cântico, já que a palavra cântico não se encontra somente em alguns títulos dos salmos, já que a palavra cântico, ela aparece num livro do Antigo Testamento que não está no Saltério, Cântico dos Cânticos, e em determinados livros do Antigo Testamento, o canto de Débora, o canto de Maria, o canto de Ana, o canto de fulano, o canto de Beltrano. É essa questão que vai ser abordada no segundo bloco. Peço a você que não saia daí. Avançamos nesse estudo fascinante e é sempre bom com os padres da igreja a gente tirar essas dúvidas para ter um conhecimento, não digo profundo, mas pelo menos mínimo, que nos motive a rezar com mais alegria, com mais fé em Jesus, o livro que ele mesmo rezou. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do quinto encontro, programa Luz da Vida, dedicado aos salmos em nossa vida. Esse manancial inesgotável de graças, de inspiração, de beleza poética, de oração, de fonte também de espiritualidade, de ensinamento, de verdade, de força, de esperança para a nossa vida. O nosso propósito nessa nova etapa do programa Luz da Vida é bem ousado: investigar, estudar, compreender, ler, meditar e rezar, sobretudo, os 150 salmos, que são o livro de orações de Israel. O livro utilizado por Jesus para rezar, para pregar, para ensinar a relação de Jesus com os salmos. Durante sua vida pública, os evangelhos nos mostram que foi íntima, que foi profunda. Terminamos o nosso primeiro bloco aludindo, citando alguns versículos primeiros, os primeiros versículos de alguns salmos do Saltério, não todos, mas justamente para mostrar que o começo, a abertura dos salmos, não é unânime. Os salmos começam de formas peculiares, não há
uma fórmula única para se iniciar os salmos. Alguns simplesmente são nomeados Salmo de Davi, outros são nomeados apenas Cântico, outros são nomeados com outros autores, Salmo de fulano, de Beltrano, outros salmos são dedicados a determinadas pessoas, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Outros não têm título nenhum, outros têm simplesmente Aleluia. Então, isso já nos mostra uma coisa, um indício muito forte de que os salmos tiveram vários autores. De que os salmos não tratam de um único assunto, de que os salmos têm destinatários bem diferentes. Outros não têm destinatário nenhum. E isso pode ser algum indício de que os salmos têm verdadeiramente uma redação não estereotipada. O que é redação estereotipada? É uma redação, um modelo, isto é, como se fosse, para se redigir esse canto, você tem que seguir essas palavras, esse roteiro, essa cadência, etc. Não. Há uma diversidade tremenda. Há uma diversidade enorme somente na abertura de cada salmo. E como alguns têm o nome de cântico e outros não têm, e outros só têm o nome de salmo, portanto não têm o qualificativo de cântico, e outros têm Salmo de Davi, cântico, vem a pergunta, todo salmo é cântico? Outra pergunta, de trás para frente, todo cântico é salmo? Pode-se fazer uma distinção entre salmo e cântico no saltério? Ou estamos aqui diante somente de uma questão meramente redacional? Isto é, o salmo pode se identificar com o cântico e o cântico pode se identificar com o salmo. Existiria uma diferença, por mais sutil que ela seja? Vamos pedir autorização a Santo Agostinho que abra o manancial de sua cultura e nos ajude a entender isso. Com a palavra, Santo Agostinho. É viável a pergunta se todo cântico é salmo, ou se qualquer salmo é cântico, ou ainda se existem cânticos que não devam ser denominados salmos, e salmos aos quais não convém o nome de cânticos. Mas verifique-se nas Escrituras se cânticos não indicariam alegria, enquanto salmos seriam as composições acompanhadas ao saltério. Narra a história ter o profeta Davi utilizado o saltério no grande mistério do culto. Não seria oportuno agora dissertar sobre a questão que exige diuturna pesquisa e longa discussão. Eu disse ainda há pouco que Davi foi, sem dúvida alguma, o autor de muitos salmos. E não somente o autor, mas também o compositor no sentido da própria harmonia, da própria melodia. E não apenas isso. Davi dançou os salmos. Como assim? Sim, e o texto aqui citado por Santo Agostinho, do primeiro livro das Crônicas, a Arca da Aliança foi transportada para Jerusalém, ela que se encontrava em outro lugar, e uma festa, uma explosão de júbilo irrompeu na cidade de Jerusalém, o cortejo com a Arca da Aliança até a entrada em Jerusalém para digamos, um templo provisório, porque Davi não construiu o templo em Jerusalém. Essa tarefa coube ao seu filho Salomão. Davi queria, mas ele derramou muito sangue e o Senhor Deus disse, não, você não vai construir o templo de Jerusalém, é seu filho quem vai construir. E Davi providenciou tudo, ouro, prata, madeira, tudo para o seu filho construir.
coube essa tarefa, então, a Salomão, não a Davi. Mas a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém. E Davi veio com o cortejo, e veio dançando, e cânticos eram entoados. Davi, o dançarino, deixa que a sua esposa, chamada Micol, desprezou Davi, ou seja, considerou aquilo ridículo, aquilo patético, ele dançando. Tanto é que quando ele chegou no palácio, ela disse, mas que papelão você fez dançando, etc. E ele respondeu com toda a sinceridade, eu não me envergonho de ter dançado para o Senhor. Dancei e danço. E a partir desse dia, Davi desprezou Micol e nunca mais a procurou, ou seja, foi deixada de lado até o dia da sua morte. Foi simplesmente rejeitada por Davi, por ela ter feito esse tipo de censura, de deboche, de repreensão, etc. Pois bem, então aqui nós temos salmos que são cantados pelos que participam do cortejo, pelo próprio rei Davi. Não seria, pergunta Santo Agostinho, aqui não responde. Ele simplesmente recorda esse episódio que o rei Davi utilizou o saltério, portanto, as músicas que eram cantadas eram salmos, não sabemos quais, também não sabemos se alguns desses salmos foram redigidos pelo próprio rei Davi. Se isso é verdade, sim. Esses salmos denotam alegria. Vejam, é a primeira possibilidade, ele diz, verifique-se nas Escrituras. Se o salmo que é cântico é o salmo que denota alegria. Já os outros salmos que não falam de alegria, por exemplo, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O que é que eu estou citando aqui? Qual é o Salmo? 50. Adivinhem quem foi que redigiu esse salmo? Adivinhem quem é o autor desse salmo? O rei Davi. Diante dessa hipótese, vejam, é uma hipótese. Se você quiser distinguir salmo de cântico, olhando Davi dançando, e o texto diz que eram cânticos entoados naquela festa, naquele cortejo, e Davi vem dançando, então a distinção seria, todo salmo que denota alegria é cântico. Já os salmos que não se enquadram nessa categoria, ou seja, cujo tema, por exemplo, o Salmo 50, que é um salmo penitencial, misericórdia tem de compaixão e assim por diante. Meu Deus, por que me abandonaste? Não seria cântico, seria simplesmente salmo. Mas vejam que Santo Agostinho não opina, não opta, não acolhe essa possibilidade. Simplesmente ele diz, é preciso investigar. Tanto é que ele diz que é uma questão difícil. Ou seja, dentre os 150 salmos, quais entrariam nessa categoria de cânticos? Aqueles onde o nome cântico aparece? Ou se pode colocar como cânticos aqueles onde a palavra cântico não aparece? E nesse caso, se enquadrariam nessa categoria cânticos só os que denotam alegria. A questão não é fácil. E aí, para apimentar ainda mais a questão, você poderia dar um qualificativo à palavra cântico que englobaria praticamente todos os salmos. Cântico penitencial, cântico de lamento, cântico de confiança, cântico de entrega, cântico de abandono a Deus. Aí, o sentido da palavra cântico seria bem mais abrangente e praticamente englobaria todos os salmos. Toda a questão é saber qual é o limite que se pode dar, que se deve dar à palavra cântico. Se o termo é bastante abrangente,
se de fato os autores que colocaram essa palavra cântico, ou o sentido que o contexto de todo o Antigo Testamento, lembrem-se que já falamos do cântico de Ana, do cântico de Maria, o Senhor manifestou a sua glória, derrubou carros e cavaleiros de Faraó, etc. No Êxodo, me parece, capítulo 15, o cântico de Maria. Então, salmo seria sinônimo de cântico, e cântico seria sinônimo de salmo. Eu repito, Santo Agostinho apresenta a questão como difícil de ser explicada. Está terminando mais um encontro. Nós vamos avançar. No próximo encontro continuaremos ainda com Santo Agostinho, que vai, em outra citação, opinar. Para ele, não são sinônimos, mas a interpretação que ele dá a salmo, quando aparece assim, é uma, e quando aparece cântico no mesmo salmo, é outra. E quando num salmo só aparece salmo e não cântico, e quando num salmo aparece cântico e não salmo, a interpretação dele é muito sugestiva. E a riqueza doutrinal e a perspicácia de Santo Agostinho, nós vamos reproduzi-las para vocês no próximo encontro. Um grande abraço, uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser.